Ok, já estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova. Estamos conversando sobre o Grande Concílio Vaticano II. Você sabe que esse ano estamos celebrando, inclusive a partir do mês de outubro, os 50 anos desde a abertura do Concílio Vaticano II. E esse ano também o Papa Bento XVI abre o Ano da Fé. Não é esse ano que vai desde outubro deste ano até, não é o ano que vem, um ano onde queremos, não é fazer memória da força da evangelização, da fé, da difusão do evangelho e assim por diante. Então estamos vivendo aí um momento bastante importante e é claro, aqui no nosso programa, não poderíamos deixar passar de lado, bem pelo contrário, estamos conversando sobre a beleza, aquilo que foram os grandes desafios propostos pelo Concílio Vaticano II e a sua herança, não é? Porque muito se tem comentado por aí, talvez até de se realizar um novo concílio para essas questões tão candentes que você escutou aí no segundo bloco, as pessoas comentando nas ruas. Então eu pergunto, Frei Moser, Concílio Vaticano II, foi então ruptura ou continuidade? O que o senhor diz? Olha, a igreja propriamente não conhece rupturas, ela conhece uma evolução dentro da continuidade, não é? E isso se chama historicidade. Você nunca joga fora o seu tesouro, mas você vai como que transformando, burilando, e assim é também em termos doutrinários, a compreensão em termos teológicos. Mesma coisa, eu hoje, na época do Vaticano II, há 50 anos atrás, eu era meio aguerrido em termos de moral, né? Dizendo, não, está aí, imagina, juridismo, casuísmo, etc. Realmente, a gente não pode voltar a isso. Agora, que havia muitas intuições que continuam válidas, só que têm que ser retrabalhadas. É nesse sentido, não é, que eu vejo, não houve ruptura, mas houve um passo grande dado à frente. Agora, o Dom José, essas questões, por exemplo, celibato dos padres, ordenação de mulheres, acesso dos recasados à participação plena na Eucaristia, segundo assim, os mais maduros dizem, não, isso não justifica um novo concílio, até porque já foram questões bastante dirimidas pelo saudoso Papa João Paulo II. O senhor concorda, é isso mesmo? Olha, eu penso que para a gente poder falar num novo concílio, seria necessário primeiro retomar o Vaticano II e ver quais são as intuições que estão no Vaticano II e ainda não foram realizadas. Eu daria dois exemplos. O exemplo da mulher. A mulher que hoje na sociedade pode ocupar qualquer cargo, qualquer posição. Certo. Na igreja não pode. Apesar do Vaticano II ter se esforçado muito para que essas barreiras fossem quebradas, ainda há coisas que são mesmo muito sérias. Eu dou como exemplo a regulamentação do Vaticano II. Quando se trata dos ministros extraordinários da comunidade, da participação dos leigos nesses ministérios, então diz que, se for homem, ele pode ser instituído no ministério de eleitor e de acólito. Emprega a palavra vire, varão. Então a mulher está excluída. Aí vem um outro artigozinho lá de consolo para dizer, na falta de homens em condições, outros leigos, aí já inclui as mulheres também, podem ser admitidos para esses ministérios. Quer dizer, há uma exclusão. Em várias outras coisas, há também isso. A questão falaram a questão do padre casado. Sim. Ora, é uma questão disciplinar. No começo da igreja, padres e bispos eram casados, podiam ser casados. Então, o ministério vinha de duas fontes. Os celibatários, é uma questão de opção e de vocação mesmo, e os casados. Hoje ainda, na Igreja Católica Oriental, existem padres casados, e o concílio diz, padres de grandes méritos. E o concílio então diz, quando se fala do celibato, nós não queremos de maneira nenhuma censurar a Igreja Católica Oriental, que tem uma disciplina diferente, onde existem padres casados de grandes merecimentos. Aqui a gente não chegou ainda. Você veja, o concílio diz, nenhuma comunidade cristã pode sobreviver sem a celebração da Eucaristia. Perfeito. Para a celebração da Eucaristia, precisa do ministro ordenado para presidir. É a comunidade que celebra, mas sob a presidência do ministro ordenado. Todos celebram um presídio.
se nós só temos padres celibatários, você veja como aí, quantas comunidades que não têm a possibilidade de celebrar a Eucaristia, porque não tem um ministro ordenado. Então, se para ter a Eucaristia ela é tão importante, é necessário a presidência do presbítero, do homem que foi ordenado, e não temos padres celibatários em número suficiente, então por que não voltar à disciplina antiga, que ainda está em vigor na Igreja Oriental? Admitir homens casados para o ministério. Os padres celibatários são aqueles que são missionários, são livres, podem ir daqui e dali, ajudar, etc. Os casados ficam mais ali na comunidade em que eles vivem, porque eles são casados, têm família, etc. Então, acho que, em vez de falar de um novo concílio, é importante a gente ver o que está na mente, na inspiração do Vaticano II e ainda não foi desenvolvido. O senhor acha que esse debate ainda continua, Frei Moço? Vai seguir? Primeira coisa, eu queria agradecer que você lançou essa brasa para o Dom José Maria Pires, que eu não tive que falar nada, não falei nada, né? Eu apenas estava olhando para ele. E se saiu muito bem, isso aí é raposa velha, no bom sentido, que sabe se colocar e diz as coisas sem agredir, sem, digamos, um espírito negativo, pelo contrário. Eu acho o seguinte, que não se trata de um novo concílio, mas se trata de debater mais profundamente algumas questões. Por exemplo, essa questão que diz respeito à questão da transmissão da vida. Não é? Por exemplo, eu ainda ensinava, não é, que você devia ter muitos filhos, e aí foi isso que nós aprendemos, né? 12, eu sou 13º, todo mundo já sabe no Brasil que eu sou 13º. Hoje não dá. Então, quer dizer, você teria que ter certa habilidade para dizer o que importa é ser fecundo, ser aberto à vida, acolher a vida como dom de Deus. Então, fecundidade seria essa abertura à vida. Isso é um exemplo. Ou então, no caso da segunda união, fazer uma distinção. Uma coisa é quem está em segunda, terceira, quarta, quinta lua de mel, né? Outra coisa é quem já está vivendo 20 anos, 30 anos, e lá atrás houve algum problema que você não consegue resolver. Quer dizer, em outras palavras, há questões que são mais da prática pastoral, que não vão contradizer nenhum dogma, nenhum princípio básico da fé, mas que vão ajudar a igreja a caminhar, e a caminhar em sintonia com o Evangelho, e não só em sintonia com o mundo, porque nós não nos orientamos pelo mundo, mas pelo Evangelho. Agora, em diálogo e descobrindo as interpelações do Frei, mundo. nós estamos caminhando aqui para o final do programa, teria muita coisa ainda para a gente conversar, com certeza, mas uma palavra, por favor, antes de ter aqui a palavra final também do Dom José, no tocante ao papel dos leigos, porque muito se comentou em relação, houve essa virada histórica na vida da igreja, mas enquanto igreja, enquanto cabeça, enquanto cardeais, bispos, padres, diáconos, etc., mas o concílio deu essa abertura muito grande para os leigos, se fala muito hoje do protagonismo dos leigos. Então, o papel dos leigos aí nesse contexto do concílio, mas sobretudo nos dias que estamos vivendo. Olha, depende um pouco das várias dioceses. Tem dioceses onde realmente o leigo é apenas o coroinha. E tem outras dioceses, outras paróquias onde o leigo efetivamente gerencia. Por exemplo, eu há mais de 30 anos construí a minha primeira comunidade de fé, hoje são 17. Então, a primeira, e desde o começo eu tinha um conselho administrativo, um conselho pastoral. E agora, por exemplo, na paróquia Santa Clara, eles sabem muito bem, eu não estou lá todos os dias, e digo, deem graças a Deus que eu não estou todos os dias, porque vocês é que têm que saber se organizar. E, de fato, olha, é eu diria, um dinamismo que a gente só pode elogiar no sentido de todas as pastorais, etc. Não é? E também, mesmo em relação ao sacerdote, os leigos têm um papel fundamental de ajudar os seus presbíteros a caminhar e, eventualmente, até corrigi-los, por que não? Não é? Corrigir ou interpelar e, sobretudo, me parece assim, sentir-se participantes, coparticipantes do sacerdócio, não é? Através do batismo. Tá certo. Dom José, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Eu gostaria que nessa palavra final, tanto o senhor e do Frei, aqui rapidamente, mas além da memória que estamos fazendo aqui, é claro, o tempo é sempre muito breve, memória, um pouco aí
as polêmicas que giraram em torno do concílio, que é perfeitamente natural, mas a pergunta que fica é essa: qual é o saldo do concílio? Nós estamos aí em plena celebração dos seus 50 anos, muitos congressos já estão acontecendo, vão acontecer, debates, etc. e tal. Mas qual é o saldo do concílio? E a pergunta fundamental: para onde vamos? Bem, eu penso que aquilo que é das coisas mais importantes do concílio é que ele projetou para nós a imagem de uma igreja que é menos clerical e mais laical. Certo. Quando diz que igreja é povo, povo de Deus, e mostra a hierarquia a serviço do povo de Deus. Então, o principal na igreja não é ser padre, ser bispo, ser padre, é ser cristão. Perfeito. Alguns cristãos leigos são destacados para se colocar a serviço de toda a igreja. Perfeito. Mas eles continuam sendo membros da igreja e estão realmente a serviço. Então, em vez de ser uma classe diferente, não. Todos nós somos laos, grego, povo, povo de Deus. Né? Igreja, então, é isso. Agora, então, seria necessário a gente poder rever isso, que o concílio colocou como que a semente aí, não é? Igreja é povo de Deus. E ver que os leigos na igreja têm sua autonomia. Há coisas em que é o leigo que vai falar, não é o padre. Por exemplo, nas questões políticas, o leigo que está metido lá nos partidos políticos entende muito mais disso do que propriamente o padre. É o campo mais do leigo. O padre, ou melhor, o clero está aí para quê? Para dar aquilo de que os leigos precisam para poder caminhar. Então, a Eucaristia, os sacramentos, a palavra de Deus. Deixa que o leigo assuma as responsabilidades no mundo, sem a gente querer interferir diretamente, a não ser nessa parte de formação, de ajudar. Então, isso sim, nós temos que trabalhar muito no aspecto de formação, com semanas, com retiros, com isso e aquilo, com os sacramentos, com a Eucaristia, mas a santificação do mundo cabe aos leigos. Não quer dizer que o padre está excluído, não, Claro, mas não é o campo próprio dele. Ali é o campo propriamente do leigo. Quando nós realmente colocarmos essa visão de concílio, que está muito clara no antigo chamado documento 13, que é a Gaudium et Spes, então a gente realmente vai ver que progresso grande a gente vai fazer. Na medida em que os leigos tomam consciência de que eles são igreja e que realmente existem aí os padres exatamente para ajudar esse povo de Deus a fazer a caminhada, que é poder ajudar todos a sentir que quem está na frente da igreja não é o Papa, não. Na frente está Jesus Cristo. Papa, bispos, padres e todo o povo estão caminhando com Jesus Cristo à frente. Agora, cada um tem sua posição para poder ajudar os outros, para poder trazer aquilo que os outros realmente não têm. Tá certo. Frimoso, um minutinho para a gente encerrar. Um minutinho. É uma alegria tão grande ouvir Dom José Maria Pires, que foi um dos grandes protagonistas do nosso episcopado e continua sendo. Gente, com 93 anos, como ele diz, ele quer viver até 113, não é? Eu me contentaria com 103, não é? Mas, de qualquer forma, olha que figura admirável, lucidez. Isso significa Deus suscita dentro da sua igreja, não é? Pessoas jovens, renovação, mas precisa também daquelas colunas, ou seja, daqueles que traduzem a experiência da igreja, uma longa experiência de vida, e isso é um papel fundamental, abrir espaço para essas pessoas que têm o que dizer e têm o que testemunhar. Então, nós, mais jovens como você, iríamos ter muito a aprender. Tá certo. Olha, nós ficamos por aqui e agradecemos muito o seu carinho, a sua participação, a sua atenção para esse pequeno debate, não é, para essa pequena reflexão que nós fizemos aqui, mas não menos profunda e que nos acenam para muitas luzes, né? Nos iluminam muito, para celebrarmos esses 50 anos do Concílio Vaticano II, aí com tanta coisa boa por celebrar, mas tantos desafios tendo aí pela frente. Para você, um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.